a gente já fez a troca aqui com o Danilo Moliterno. Tudo bom, Danilo? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Carol, e a todos que acompanham o Novo Dia. Aliás, vai trazer assunto que interessa também o professor Pedro Cortes, né? A gente está falando aí de impactos para o meio ambiente quando falamos de mobilidade. O consumidor parece que está cada vez mais aberto para aderir aos carros elétricos. As vendas desses veículos cresceram 26% no Brasil no ano passado. Ô Danilo, é um mercado que está em expansão, né? Basta circular pelas ruas que você já observa vários carros elétricos por aí, de fato caindo no gosto do consumidor brasileiro. É isso, né, Carol? E essa é uma questão bastante importante, que até a gente discutiu aqui no bastidor, dando um pouquinho do que acontece atrás das câmeras. A gente fala bastante sobre essa produção, mas a Carol me perguntou um dia após a mobilidade, mas as pessoas estão querendo comprar esses carros? Como estão as vendas? E é importante a gente também falar sobre isso, como que está a receptividade. E o que a gente tem de dado mais atualizado no que diz respeito a 2025 é um avanço importante. Parece que a passos ainda moderados, esse consumidor parece cada vez mais querer aderir e querer comprar esse carro elétrico, que a gente sabe é mais sustentável, emite menos carbono, mas que ainda a gente vê alguns gargalos. Para falar um pouquinho sobre esses resultados que a gente teve em 2025, a gente traz uma arte aqui com alguns dados da Associação Setorial, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Como que a gente terminou o ano de 2025 no que diz respeito a vendas de veículos elétricos leves? Então a gente está falando daqueles utilitários e também carros, veículos a passageiros. A gente teve um total de vendas de 223.912 veículos leves elétricos em 2025. Isso representa um avanço importante. Aqui a gente está falando de 2,6%, mas na verdade esse dado é de 26%. 26% a alta em relação a 2024. Uma alta, portanto, relevante. A gente está falando de um quarto do valor total. Alta de 26%. E esse avanço, para a gente ter aqui uma base de comparação, ele é 10 vezes maior do que o avanço que a gente teve nas vendas entre 2024 e 2025 dos veículos de passageiros, dos veículos leves de outras tecnologias, como o veículo a passageiro a gasolina, por exemplo, a etanol e outras tecnologias que a gente tem disponível que não são os carros elétricos. Então a gente tem hoje, para a gente deixar bastante claro, as vendas dos veículos elétricos avançando num passo muito mais rápido do que as vendas que a gente tem dos veículos comuns aqui no Brasil. Esse é um dado bastante importante. Para a gente ter mais uma base de comparação, para a gente ter uma ideia, Carol, de como esse mercado está evoluindo bastante, em 2016, há 10 anos atrás, a gente via o setor comemorar bastante que finalizou o ano com 1.000 veículos elétricos vendidos. Então agora a gente está falando de 223 mil, um avanço que é superior a 20.000%. Então, assim como a estrutura das cidades para que esses veículos possam circular, né, Danilo? Também é perceptível isso, quanto que as cidades estão se preparando para a circulação desses veículos elétricos. É um grande interesse de fazer esse movimento, né? Então as cidades também precisam se preparar do ponto de vista da infraestrutura. Daqui a pouquinho eu falo também um pouquinho sobre esses gargalos que a gente ainda tem, mas é claro que é um esforço que precisa ser conjunto, né? Para além disso, que a gente vê no balanço da ABVE, que é essa associação que compila esses dados, a Associação Setorial, é um avanço para além do interesse desse consumidor, também do interesse das montadoras, das empresas em fazer essa produção. A gente teve em 2025 o início da produção de carros elétricos e também daquelas tecnologias de veículos híbridos em uma série de pontos aqui do Brasil. E aí dá para a gente mencionar que tivemos o início da produção em uma planta em Horizonte, no Ceará, também em Camaçari, que é aquela planta da BYD, que a gente falou bastante ao longo do ano passado, e também uma planta da Great Wall Motors, que fica em Iracemápolis, aqui em São Paulo. Portanto, também avanços importantes no que diz respeito à produção dos carros elétricos aqui no Brasil. Vemos, portanto, esse avanço conjunto. E aí, só para a gente finalizar, é claro que a gente tem um avanço importante no que diz respeito ao interesse desse consumidor, mas ainda há gargalos. Dá para a gente avançar num passo mais rápido. E aí, quais são os dois principais gargalos para que esse consumidor se interesse mais pelo carro elétrico? Isso é o que mostram pesquisas, sondagens com o consumidor sobre esse produto. Primeiro, que dá para a gente ter um preço mais baixo. Hoje o veículo elétrico ele é mais caro do que o veículo que tem a tecnologia comum, e é claro que a gente vai resolver isso especialmente a partir de oferta, mais empresas entrando aqui no Brasil e fazendo essa produção e vendendo esses veículos. A gente vai conseguir ter um preço um pouquinho mais baixo, diversificando tecnologias. E também, um segundo gargalo importante que você mencionou, Carol, é aquela ansiedade com relação à autonomia, né? Muitas vezes o consumidor se questiona sobre se ele vai conseguir ter um carro que atende às suas necessidades no que diz respeito à mobilidade. Então é importante que a gente tenha infraestrutura de recarga nas cidades, nas estradas, para que esse consumidor possa ficar tranquilo e adquirir esse carro.